Estamos chegando agora aqui na TV Inova com mais um programa Produtos e Soluções e hoje a gente quer mostrar para você um produto que o Sebrae tem e que oferece para todos os empreendedores aqui de Santa Catarina desenvolverem melhor os seus negócios para que realmente eles possam faturar mais e ganhar mais dinheiro também, né? Então seja muito bem-vindo, porque hoje a gente vai contar duas histórias muito bacanas para você que vão servir de inspiração, hein? Para você poder desenvolver também melhor o seu negócio em qualquer parte aqui do nosso estado. Uma história é de uma arquiteta que estava buscando realmente um diferencial, né, para os projetos que ela fazia. E aí ela foi no Empretec e conseguiu fazer um diferencial muito bacana que você vai acompanhar no programa de hoje. E ainda a empresária de uma pequena empresa de impermeabilização que precisava expandir o seu negócio. E aí, claro, ela precisava convencer o marido, precisava, claro, de investimento também. E o que ela fez, hein? Ela também buscou no Empretec algumas respostas que a gente vai mostrar no programa de hoje. Então fica por aí, Produtos e Soluções já está no ar. Imagine uma arquiteta que queria realmente desenvolver o próprio método, né? De desenvolver projetos de arquitetura bacanas, sustentáveis. E aí, claro, ela foi procurar em algumas soluções e encontrou no Sebrae o programa que ela realmente precisava. Ela buscou o Empretec e olha só o que aconteceu com ela. Ela acredita que cada loja pode ser muito mais do que um ponto de venda, e sim um ponto de encantamento. Com mais de 2 décadas de atuação no mercado, desenvolve projetos de arquitetura para o varejo que unem estratégia, estética e resultado. A minha trajetória com a arquitetura é bem curiosa. Na verdade, eu fui fazer um curso de arte e design em Londres, porque eu adorava artes, eu queria ser curadora de arte. E por acaso, o dono da casa que eu morei como estudante era um arquiteto, então eu comecei a experienciar a arquitetura lá, estudei arte e design e comecei a me aprofundar um pouco mais na arquitetura. E me apaixonei pelo mercado, comecei a atuar com a arquitetura e me apaixonei pela área comercial. E até hoje estou aí quase mais de 20 anos atuando com comércio especializado em varejo. Ela nos conta que criou um método exclusivo de arquitetura de performance, aplicado em cada um de seus projetos, pensando em criar ambientes que atraem clientes, prolongam o tempo de permanência e impulsionam vendas. Tudo pensado de uma forma que combine design inteligente, comportamento do consumidor, fluxo estratégico, storytelling de marca e visual merchandising. A minha arquitetura ela é especializada para varejo. A gente trabalha toda a parte de experiência do cliente, jornada de consumo, para realmente criar um impacto positivo para o cliente e aumentar as vendas dos negócios. A arquitetura para o varejo ela é um pouquinho diferente da arquitetura que a gente conhece convencional, que foca até na área mais residencial. A arquitetura para o varejo ela foca primeiro na persona, identificar quem é o público-alvo do negócio. Ele pega o branding para entender toda a marca e o conceito que o cliente quer transmitir, que história que ele quer contar para esse consumidor. A gente também vai olhar para as estatísticas de venda. Quando é uma loja existente, a gente olha toda a curva ABC, o relatório de vendas, entende todos esses produtos que são mais e menos vendidos, junta esses 3 temas e coloca dentro da arquitetura. Ou seja, a arquitetura é o resultado, ela tangibiliza toda essa identidade, todo aquele perfil que você quer transmitir para o seu cliente. Então, a arquitetura de performance, que é o método que eu criei, ele tem toda uma jornada para você conseguir transmitir o espaço de fato para atrair o consumidor, cativar ele e vender mais no negócio do nosso cliente. Ao longo de sua trajetória, ela já atendeu grandes marcas e estima que já foram cerca de 400 mil metros quadrados de área de loja que tiveram o projeto desenvolvido por ela. A arquitetura de varejo ela é uma área fascinante, porque a gente não atende apenas um cliente, a gente tem uma comunidade inteira. É o empresário, é a equipe de funcionários, ou seja, é todo um ecossistema que envolve aquela empresa. Não só a empresa CNPJ, mas os clientes, tudo. É um ecossistema. Então, você entender que você está contribuindo para gerar renda, riqueza, gerar empregos, ou seja, tornar a vida das pessoas muito melhor, é transformador, é maravilhoso. Você acha que brilha os meus olhos quando eu falo do meu negócio. Toda vez que você entra em contato com o cliente, você desenvolve um projeto, o cliente fica satisfeito, a gente fica muito feliz. E daí dá um ano, dá um pouco menos, às vezes o cliente te liga e diz, olha, estou decidido a abrir um novo negócio, gostei tanto do projeto, fez tanto sentido, a gente teve um resultado tão extraordinário que eu vou abrir um novo negócio. Então, assim, a gente tem clientes há mais de 20 anos, que
porque a gente segue trabalhando para eles, porque a gente segue impactando aquela empresa. Então, Liana, aqui a gente tem um exemplo de um espaço que você projetou. Aqui a gente está falando de um restaurante que fica dentro do supermercado. Quais foram as características e os detalhes que você teve que colocar aqui para ficar do seu jeitinho, né? Do jeito que você pensou? A gente tinha um desafio muito grande, porque a parte do buffet deles era muito grande. Então, passava uma percepção de refeitório, um espaço que não tinha uma comida tão preparada, tão... Nada atrativo. Nada atrativo. Então, o que a gente focou, né? Em diminuir consideravelmente a área do buffet, concentrar os alimentos para deixá-los mais atraentes, para que o alimento notasse que fosse mais preparado com mais cuidado, né? Não como se fosse um refeitório, grandes rechôs, grandes potes de comida que dá uma impressão de volume, né? Então, a gente quis trabalhar um pouquinho essa sofisticação e aqui a gente tem um pé direito meio alto. E o que acontece? Passa uma percepção de espaço muito amplo que você não se sente protegido. Então, a gente tentou rebaixar um pouco mais o forro para trazer esse acolhimento. Então, a ideia era trabalhar uma percepção, uma experiência de um restaurante não sofisticado, mas mais acolhedor, um restaurante acolhedor, mesmo que fosse numa praça de alimentação. Entendi. E em relação às cores, você também que escolhe, você sugere as plantas, tudo que está disposto aqui. Sim. Faz parte do projeto? Faz parte do projeto. A ideia realmente foi trazer esse acolhimento. Então, a comida deles é uma comida mais saudável, a gente buscou trabalhar com o verde, que traz essa referência, né? E também traz essa cor mais acolhedora. Trouxemos a madeira também, tudo com o objetivo de acolher o cliente, para dar essa percepção de restaurante e não de praça de alimentação. Perfeito. E agora a gente vai conhecer um outro espaço que foi ela também que projetou. Vamos lá? Aqui a gente está em outro espaço que também foi projetado por você e aqui a proposta é completamente diferente, né? Uma loja de calçados bem no centro de Floripa e que tem um fluxo de pessoas, de clientes muito alto. O que você pensou aqui e quais foram as estratégias usadas aqui? Vamos lá. Pitol é um cliente antigo, a gente já atende há mais de 15 anos. Nós participamos de toda a jornada de mudança para a criação de uma identidade de loja deles. Eles saíram numa situação que eles tinham praticamente 80% de área de venda, de área de depósito e uns 20, 30% de área de venda. Então, a gente participou dessa jornada da Pitol de se transformar numa loja de alto atendimento. E essa mesma loja nós já havíamos reformado há uns 10, 12 anos atrás. Então, foi uma repaginada na loja, E então. agora a gente fez uma renovação do mesmo projeto. Então, essa loja já é a segunda vez que a gente reforma, porque no varejo é assim. A gente precisa de tempos em tempos estar renovando. Então, essa loja foi recém-renovada, mas nós já fizemos o projeto dela anos atrás. E o foco aqui é transformar a loja num espaço mais de experiência, ou seja, nos ambientes mais demarcados, que tenha momentos de transição entre um setor e outro, que fique mais clara essa setorização, que não estava tão clara. E, logicamente, deixar a loja mais organizada e com pontos focais para trabalhar essa área promocional. Sim, porque dá para deixar os produtos todos expostos, mas com um ar mais sofisticado, mais organizado e mais atraente para o cliente, é tipo isso? Exatamente. Uma loja como essa, que nós temos 3 pavimentos, é uma loja que deixa o cliente cansado de percorrer se você não tiver um ritmo de loja. Então, você não pode fazer a exposição toda igual em toda a loja. Você tem que criar pequenos nichos, pequenos módulos para transformar uma área mais atrativa. Então, é como se fosse uma gamificação. Você vai passando de fase, vai tendo momentos mais atrativos dentro da loja. Isso a gente chama na arquitetura de ritmo. Então é isso que a gente tentou trazer aqui para essa loja. Um pouquinho mais de ritmo. É o famoso borogodó brasileiro, a gente colocou um pouquinho de borogodó para deixar a loja mais gostosa de ser percorrida. Com esses dois exemplos, dá para perceber que são inúmeros detalhes que fazem a diferença na hora de elaborar o projeto, pensando nas características individuais daquele negócio. Não só cada projeto é um projeto individual em particular, como mesmo dentro de uma rede, cada unidade é diferenciada. E por que isso acontece? Porque tem público-alvo diferente. Então, se eu estou num grande centro, eu vou ter um público-alvo. Se eu vou estar num bairro, numa cidade do interior, é outro público, ainda que seja a mesma rede. Então, a gente, por isso, toma muito cuidado de entender a persona, quem é o público-alvo, quem é esse consumidor que vai consumir esse produto no meu negócio, na minha empresa. Então, a gente olha para a persona e adapta esse projeto. Durante a trajetória como arquiteta, Liana encontrou o Sebrae e a instituição faz parte da vida dela até hoje. Meu relacionamento com o Sebrae começou no Empretec. Eu tentei fazer um primeiro Empretec lá por 2004, não passei na prova prévia e só consegui fazer efetivamente o Empretec em 2010, quando eu estava vivendo um momento bem difícil na minha vida pessoal. Eu falei, nossa, é o momento para eu entrar no Empretec.
fiz a empresa Cria, me destaquei dentro do Empretec, vendi mais de 600 garrafas de vinho, só que quando foi a ver os resultados eu fiquei em segundo lugar. E foi notória a minha frustração, porque eu tinha me empenhado muito, eu queria ganhar aquela empresa Cria, queria ficar em primeiro lugar e eu fiquei em segundo. Daí, na época, o diretor do Sebrae Regional de Blumenau, o Hélio, me viu, me deu um prêmio de consolação, que foi um curso de gestão ali de empresas, a parte mais financeira. Depois eu acabei fazendo uma aquisição de um outro produto do Sebrae, que era o Sebrae Mais para empresas avançadas, e eu comecei a participar mais dentro do Sebrae. Daí um Hélio, um dia, numa reunião que nós estávamos lá no Sebrae de Blumenau, falou: menina, você é um talento, eu vejo um potencial incrível para você trabalhar como uma consultora credenciada dentro do Sebrae. Eu falei: mas eu, como arquiteta, o que eu posso fazer dentro do Sebrae? Tipo, vocês são sobre empreendedorismo, sobre negócio, gestão financeira, gestão administrativa, como que eu posso contribuir? Ele falou: não, como credenciada, você pode sim atuar como arquiteta, desenvolvendo projetos para o varejo, desenvolvendo projetos de fachada, interiores de loja, que é a tua área, que você já atua, você pode ficar ainda mais expert nesse ramo. Eu falei: nossa, que bacana, me ensina, me mostra quais são os caminhos. A partir dessa oportunidade, ela começou a desempenhar a atividade que já fazia parte da sua rotina, mas agora em parceria com o Sebrae, o que deu muito certo. E aí eu estou aí há mais de 15 anos dentro do Sebrae como credenciada, impactando empresas através do subsídio do Sebrae Tech, que é um subsídio que muita gente não conhece. Nós conseguimos desenvolver o projeto de arquitetura que a gente faz para qualquer cliente privado pela metade do valor em Santa Catarina, ainda em 10 vezes sem juros no cartão de crédito pelo Sebrae. Ou seja, as pessoas me perguntam: mas Liana, por que o Sebrae faz isso? Eu brinco sempre, o Sebrae é uma mãe. Ela está ali para nos ajudar, para nos acolher. Então eu estou atuando aí como credenciada do Sebrae há 15 anos, com muita honra. Eu sou fruto do Sebrae. Eu acho que toda minha trajetória profissional dentro do Sebrae, né, e dentro, como empresária, dentro da minha empresa, se deve muito ao Sebrae. Eu tenho muita gratidão pelo Sebrae. Então, atuar hoje no Sebrae Tech é uma forma de eu retribuir essa gratidão, ajudar outras empresas que também estão começando e que precisam desse apoio, como eu precisei lá na frente também. Então, a minha jornada como empreendedora, como empresária, começou no Sebrae e eu sigo trabalhando, né? Sigo evoluindo dentro do Sebrae com cursos, com alguns produtos que eu compro dentro do Sebrae e oferecendo produtos também pelo Sebrae. Liana conta em detalhes como foi fazer o Empretec, a capacitação do Sebrae que há 30 anos transforma o caminho dos empreendedores brasileiros, despertando o empreendedor que existe em cada um, desenvolvendo habilidades e capacidades, além de transformar e explorar as características empreendedoras. Para ela, uma virada de chave. O Empretec foi uma oportunidade assim transformadora. Eu estava numa fase bem complicada na vida pessoal e tentando crescer a minha empresa, que ainda era muito pequena. Ela tinha 1 ano apenas de vida, a minha empresa. Então, eu não sabia muito ser empresária. Eu sou arquiteta, me formei técnica. Então, você não sabe direito como funciona exatamente a vida de um empresário. E daí eu tive a oportunidade de fazer o Empretec. Foi transformador, assim, foi um chacoalhão, porque eu achava que eu era uma pessoa na minha vida pessoal e uma pessoa na vida profissional. E eu descobri que isso não existe, eu sou a mesma pessoa. E a organização, a consciência de gestão, delegar e entender todos os processos, que eu tinha que criar processos dentro da minha empresa, isso tudo eu aprendi no Empretec. Então, foi uma semana, assim, exaustiva, foi muito intenso, mas transformou a minha vida profissional. Eu sempre digo que quem eu sou hoje como empresária, eu devo totalmente àquela primeira semente que foi plantada no Empretec. Então, para quem tem dúvida, não conhece, nossa, eu recomendo, assim, especialmente para quem está começando e quer dar uma guinada na carreira. Eu acho que o Empretec ele é assim, um divisor de águas. Durante a imersão de 6 dias, são diversas atividades práticas, todas com o propósito de motivar os participantes a aplicarem suas habilidades empreendedoras de maneira eficaz, a enfrentarem medos e superarem suas limitações. Para a Liana, uma das dinâmicas foi a mais marcante. Teve uma dinâmica muito interessante no Empretec que para mim foi assim determinante, foi uma virada de chave. A gente fazia uma brincadeira com o ioiô. Eles deram um ioiô, inclusive com o nome do Empretec, e a gente brincava com aquele ioiô. E o que era aquilo? A gente tinha uma dinâmica e tinha que brincar com aquele ioiô. E, na verdade, a dinâmica queria mostrar o quanto tempo a gente procrastina dentro da empresa para tomar as ações que a gente precisa. E aquilo, para mim, naquele momento, foi um tapa na cara, assim. Eu falei, nossa, aquilo ali me destruiu, aquele ioiô me destruiu. Eu me lembro que eu pedi para a coordenadora, eu falei, olha,
para mim essa dinâmica foi muito impactante, assim, me tocou profundamente. Eu brinquei com ela, eu posso roubar esse ioiô para ter como lembrete do que eu preciso fazer na minha empresa? Dela brincou, ela, pode roubar o ioiô, pode levar sim. E eu tenho ele na minha empresa, inclusive, até hoje eu tenho esse ioiô, para eu lembrar que as coisas importantes eu não posso procrastinar e eu entender quais são as prioridades na minha empresa, o que eu preciso delegar, o que eu não preciso. Então, esse entendimento eu tive dessa dinâmica que foi muito pontual e foi, assim, memorável. Durante essa jornada, para ela fez muito sentido e mudou a visão empreendedora que ela tinha, capacitando Liana para se desenvolver ainda mais dentro da profissão. O Empretec foi, assim, extraordinário na minha vida. Ele fez todo sentido, ele agregou valor, ele trouxe conhecimento, ele trouxe ferramentas, ele me deu um caminho, porque, sinceramente, eu estava, assim, totalmente perdida. Eu ia em várias direções, me sentia andando em círculo, parecia que a coisa não andava dentro da empresa. E depois do Empretec eu consegui criar processos claros, deixar a minha equipe... Eu me lembro que a gente fez um painel com todos os processos, o passo a passo, que às vezes eu precisava ficar repetindo dentro da empresa, porque eu não estava tão claro, não estava tão definido. Então, logo depois do Empretec, eu me lembro que eu fiz uma planilha medonha de grande no Excel, planificando tudo, quais eram os processos detalhe a detalhe, que depois a gente foi simplificando aquela planilha, mas ela foi o início de uma metodologia que, inclusive, depois eu intitulei de arquitetura de performance, que é esse método que a gente tem desse passo a passo que garante uma boa qualidade não só nos projetos, mas inclusive no resultado dos clientes, no nosso desempenho de vendas, né? Liana se considera um case de sucesso e não é por menos. Sua história é inspiradora e ela inclusive pretende lançar um livro que irá contribuir para o desenvolvimento de novos profissionais, assim como ela. Eu tenho um projeto muito bonito que inclusive eu recebi o apoio da Lei Rouanet, que é a publicação do livro de arquitetura de performance, que eu intitulei o nome do livro Experiência de Compras, o Poder para Vender Mais, que trata um pouquinho dessa arquitetura de performance e como aplicá-la. Porque o que eu senti dentro dos atendimentos dentro do Sebrae é como é difícil para o varejista pequeno que está começando entender como criar uma jornada de compras eficiente para o cliente e que seja acessível para ele. Então eu vi esse distanciamento do empresário, essa falta de conteúdo e conhecimento nesse mercado. Então são quase 25 anos de experiência no varejo que eu vou concentrar nesse livro para ser um livro bem guia, bem didático. Então eu estou finalizando e espero publicar ainda esse ano, mais tardar no ano que vem esse livro. Então eu tive esse incentivo, então eu quero publicar o livro e trabalhar com mentorias para profissionais e varejistas, também profissionais da área de arquitetura e varejistas, para compartilhar que a arquitetura no varejo, ela não é estética, ela não está ali para deixar o espaço bonito, e sim ela contribui como estratégia de negócio, ela é determinante para que o cliente consiga visualizar melhor o produto, se localizar no espaço físico, comprar melhor, comprar criando essa experiência memorável, positiva. Então, toda essa jornada, todo esse período que eu trabalhei dentro do Sebrae, me trouxe toda essa consciência de como é difícil para o varejista pequeno que está começando acessar essas informações. Então, é como se eu deixasse um legado, né, desse conhecimento, de toda essa experiência, para as pessoas que não têm tanto acesso a esse tipo de arquitetura, para que elas possam, de uma forma autodidata, entender um pouquinho mais e aplicar isso no negócio. Ela sabe do caminho que teve que percorrer e do quão importante foi poder contar com a ajuda do Sebrae nesse processo. E eu sempre sou muito grata ao Hélio, do Sebrae Blumenau, que foi como se fosse um olheiro, porque ele me abriu os olhos para uma oportunidade que eu não conhecia e até mesmo descobriu talentos que eu não estava enxergando daquela forma. Então, também eu destaco a importância de, às vezes, a gente ver um profissional que está ali começando, que está galgando ali o seu lugar no mundo profissional, que a gente possa também olhar para esses profissionais e impulsionar esse negócio, impulsionar esse profissional, não no sentido de elogiá-lo, mas de mostrar caminhos, de direcionar. E eu acho que isso o Sebrae faz muito bem em todas as áreas, né? Seja na parte de produção, indústria, serviço. Todos os produtos que o Sebrae oferece, eu acho que trazem esses caminhos. Então, para quem está começando, buscar esse apoio, e para quem está aí veterano, como eu já estou há tantos anos, que eu posso também contribuir para as novas gerações e para empresários que estão começando, contribua. Eu acho que é um ciclo tão positivo que toda vez que eu ajudo um empresário, eu vejo que o universo me retribui em dobro, né? Existe até um ditado popular, né? Então, se a gente pode contribuir, contribuam. Seja lá com uma palavra, com um ensinamento, eu aí com o meu livro, com o meu trabalho de projeto de arquitetura. Então,
contribua com outras pessoas, agregue valor na vida das outras pessoas, que com certeza, talvez aquela pessoa em especial não vai te retribuir naquele momento, mas o universo vai fazer as suas voltas e vai voltar para você em dobro, tenha certeza disso. Muito bem, legal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer aqui também uma empresária que buscou o Empretec, principalmente porque ela precisava expandir o negócio dela de impermeabilização e ainda precisava de investimento. O que ela conseguiu, hein? Então não sai daí que a gente conta rapidinho depois do intervalo. E agora a gente tem o caso também de uma empresária, uma empresa de impermeabilização, e ela precisava expandir o negócio, precisava de investimento, e aí, claro, no Empretec ela conseguiu todas as respostas que ela precisava. E a gente está trazendo agora aqui, online, né? A empresária de Indaial, Daniele Miranda. Tudo bem, Daniele? Como é que você está? Obrigado pela tua participação aqui. Tudo bem. Maravilha. Tudo bem, obrigada pelo convite. Maravilha. Você já é empresária há quanto tempo, hein? Já há 20 anos. 20 anos, puxa, 2 décadas. E o teu negócio de impermeabilização, pelo que eu vi, né, da tua história, você sempre foi uma pessoa em busca de muita qualidade nos produtos, né, para poder fazer impermeabilização. Aí você foi em busca de construtoras para poder também oferecer os teus produtos, né? Como é que foi esse início aí da tua jornada como empreendedora? Isso mesmo, nós começamos a empresa CL Infiltrações vendendo impermeabilizante, né? Fabricamos impermeabilizantes para construção civil e o nosso ramo maior era materiais de construção. Quando veio a pandemia, veio uma dificuldade de conseguir manter esse produto no mercado porque tudo parou. Mas a construção civil não. Então nós fomos vender os nossos produtos para a construtora. E ali encontramos outra dificuldade, a mão de obra especializada para usar os nossos produtos. Olha só, estava difícil de conseguir mão de obra, mas como é que você resolveu esse problema? Isso, a gente aprendemos, né, a capacitar, a treinar, porque antes era só fabricar o produto e entregar. Então nós tivemos que reter os talentos e capacitar ele para usar o nosso produto. Com o Empretec, eu consegui aprender a delegar, porque por ser uma empresa familiar, a gente tem um pouco dessa dificuldade, né? Ah, entendi. Mas assim, ó, antes de você fazer o Empretec, você fez o Empretec quando? Eu fiz ano passado, em setembro de 2025. 2025. Então, mas antes ainda, quando você estava lá começando a tua empresa de impermeabilização, você percebia que havia algumas dificuldades, algumas falhas? Quais eram os problemas que você tinha antes de fazer o Empretec? A maior falha que eu tinha era de ter estratégia. Eu pensava ali na dificuldade e queria ter uma ação imediata. E não calculava a forma de precificar correto, como que teria a gestão de tráfego, né, de como trazer esse produto. Então, eu pensava na execução rápida e imediata e não calculava os prejuízos que poderia ter, os atrasos, os imprevistos. Porque eu não tinha estratégia, né, da ação. Entendi. Agora, como é que era? Você trabalhava com seu marido, né? Vocês dois é que fundaram a empresa. Isso mesmo. E aí tinha alguma discussão porque você queria puxar de um lado, ele queria puxar do outro? Como é que era isso, hein? Dificuldade de trabalhar com o marido, né? Ele é muito mais do operacional e eu sou do administrativo. Sim. Então, ele pensava na dificuldade da obra, do dia a dia, e eu pensava na dificuldade de administrar o dinheiro. Quando se tem muito dinheiro, administra muito bem. Agora, quando tem pouco recurso. Então, a gente via a dificuldade de aumentar o faturamento. Então, nisso, eu pensei, vamos para a mão de obra especializada. Para isso, a gente consegue especializar a mão de obra, trazer mão de obra qualificada, entregar isso para os nossos clientes que eles precisam. E também eu consigo oferecer treinamento para a construtora. Então, ele vai comprar o nosso produto e vai conseguir treinar a equipe dele para executar, diminuindo o custo da obra, né? Porque o maior custo é a mão de obra. Agora, Daniele, você fala também que tinha dificuldade em liderar, né? Você tinha quantas pessoas na tua equipe? Eu tinha 6 pessoas. Ah, certo. E a tua dificuldade era liderança? Era. E como eu conseguia passar
Com o curso, porque primeiro, né, eu fui buscando sempre autoconhecimento, ver qual era a minha maior dificuldade. Porque eu cobrava do meu marido saber conversar muito bem com os colaboradores, e aí na hora de eu cobrar os colaboradores, eu era coração mole. Então eu não conseguia manter, colocava a meta, mas na hora de cobrar eu não conseguia. Buscando autoconhecimento, eu consegui ver a minha dificuldade de me posicionar. Quando eu fiz o Empretec, agora em 2025, eu vi que a minha dificuldade maior não é só delegar, é ter constância. Então, eu tenho que saber me posicionar como dona da empresa e ter constância nas metas que eu coloquei, para saber cobrar deles. Não adianta colocar um monte de meta e não ter acompanhamento. Agora me diz uma coisa, como é que você ficou sabendo do Empretec? Porque você tinha essas dificuldades antes de conhecer o Empretec. Como é que você encontrou o Empretec? Primeiro eu comecei para mim poder me especializar mais como empresária e a minha empresa ter uma maior organização, eu comecei com o Sebrae. Ai, como é o nome? Agora eu esqueci o nome. Eles vêm na empresa e do Ali, sabe? Então ele tem um projeto Sebrae, que é o agente local de inovação. Isso mesmo. E aí foi ali que eu comecei a estruturar e organizar a minha empresa. Na parte tanto administrativa, operacional e também saber pensar em outros leques para aumentar o faturamento. Mas assim, ó, o Ali, o Sebrae que entrou em contato com você, é isso primeiro? Você já conhecia os produtos do Sebrae? Não conhecia, pensava que tudo era pago. Então, um amigo meu, empresário, participou desse projeto e indicou a nossa empresa. Então, veio uma parceira do Sebrae, né, que é a Malvina, e ela entrou em contato com a gente e começou a dar essa consultoria. Uma consultoria que colocou a empresa no eixo. No primeiro momento, eu não fiz o que ela indicou fazer, porque tinha que eu fazer e meu marido também. A dificuldade era sair do operacional e ir para a estratégia. Tá, mas o que era? O que ela pedia para você fazer? Bom, a gente tinha que separar a parte pessoal, que era as despesas de casa, com as despesas da empresa, que era tudo misturado. Ah, vocês misturavam tudo? Isso não entrava na cabeça do marido. Olha só. Tudo misturado. Por isso que vocês brigavam um pouco, tinha aquela discussão, né? Tinha e bastante. Caramba! Então, a dificuldade era separar as coisas, tanto financeiramente como também do relacionamento, né? Não podia estar misturando tudo, chegar dentro da empresa e querer discutir como marido e mulher. Então, a gente tinha que saber que somos sócios. Olha e só. Pensar na saúde da empresa também. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, isso assim, a gente foi moldando, foi difícil, ainda é um pouco, porém a gente aprendeu que nós dois somos parceiros, tanto na vida como nos negócios também. Agora, vocês se ajustaram, então, ainda no agente local de inovação ou vocês conseguiram se ajustar mais depois, quando fizeram o Empretec? A gente se ajustou bastante quando fez o projeto Ali. Tá. E no Empretec foi só para mim ajustar, porque eu só ficava cobrando do meu marido e depois eu percebi que eu também tinha as dificuldades e precisava melhorar. Ah, entendi. E era a parte de delegar, de me posicionar e reconhecer. Eu era empresária, não só cobrar do meu marido como empresário. Entendi. Agora, quando você fez, aí, claro, o agente local de inovação disse para você que você poderia fazer o Empretec, que o Empretec ia te abrir os horizontes? Isso, que ia me moldar como empreendedora. Eu ia conseguir ver as características, né, da empreendedora e qual é o ponto que eu precisava melhorar. Então, ali eu via as minhas qualidades como empreendedora e também o que eu poderia me aperfeiçoar mais. Eu não sabia que tinha várias partes do empreendedor. Eu pensava que era abrir uma empresa, delegar, pagar os impostos, boleto e só. E só. Mas agora, não, a gente tem visão e valores, né? E a coisa tem que crescer. Agora, assim, ó, quais eram as características que você já tinha de qualidade, por exemplo, e o que você não tinha e que você aprendeu?
O que eu tinha de característica boa? Criatividade, Certo. otimismo e... não era bem uma estratégia, mas é a forma de... Peraí, vou lembrar. É de se comunicar com os colaboradores. Eu consigo manter todo mundo engajado. Entendi. Porém, meus pontos negativos é a constância e estratégia. Eu não fico muito tempo constante naquilo. Eu desisto no meio do caminho. Sim. E eu não tinha uma estratégia. Tá, eu quero chegar a tal lugar, mas como que eu vou fazer? Então, hoje eu sei que tudo tem que pensar antes. Como eu vou chegar lá? Quem eu preciso de parceiro para me ajudar? Outra coisa que eu não dava valor era a rede de contato. Tanto com o cliente, quanto com o colaborador, não, quanto com o fornecedor. Hoje, eu vou atrás para saber o que ele tem melhor para me oferecer. E hoje eu também escuto melhor o meu cliente, do que eu preciso melhorar, o que ele espera de mim e como que está o mercado hoje para atender ele. Porque, como eu trabalho com mão de obra, eu tenho que ser uma mão de obra especializada, mas, porém, atender e superar a expectativa do meu cliente, coisa que eu antes não pensava. Olha só, então mudou muito, né? Toda a tua estratégia de negócio. Mudou. Mudando, assim, o meu posicionamento, eu consegui aumentar o meu preço, né? O meu valor de negócio. Também mudei o nicho do meu cliente, que antes eu pensava só em construtora. Desde setembro, quando eu terminei o curso, nós começamos a pensar em treinamento de mão de obra, de oferecer também uma capacitação e palestra para arquiteto e engenheiro, porque eles que vão chegar atrás de mim para atender os produtos, né? Para oferecer os produtos e serviços, e também oferecer treinamento para a construtora, que antes a gente não vendia isso, não vendia consultoria técnica. Então, eu aumentei 3 nichos no meu serviço. Agora, me diz uma coisa, o teu marido fez o Empretec também ou ainda não? Não, ele não gosta muito de estudar. Você que é estudioso, então. Entendi. Mas aí ele percebeu... Eu estudo e repasso. Sim. Né? E aí ele vê o que dá para usar e aplica. Mas ele aí está confiando em você, então, porque ele viu que você fez o Empretec, você mudou bastante, né? Porque você aprendeu mais coisas. Sim. E ele está aceitando tudo isso? Sim, ele está aceitando porque agora eu sou constante. Porque acontecia, eu aprendia e deixava depois na metade do caminho. Entendi. Hoje eu aprendi e eu continuo aplicando todos os dias um pouquinho. Então ele está vendo que funciona, porque eu chego no resultado. Antes eu nem chegava a ter o resultado, porque eu desanimava na metade do caminho. Claro, e aí o Empretec ele desenvolve principalmente aquela determinação, né? A perseverança, para você não desistir no meio do caminho, né? Exatamente. Que bacana. E ele faz você enxergar você como o CNPJ, mas também cuidar do CPF. Então, me fez me olhar num todo, como empresária, como mulher, né, como mãe, e assim, pensar na sociedade, porque eu também não pensava no meu serviço para oferecer solução para a sociedade. Então, hoje, eu também penso no impacto social que o meu serviço traz. Claro, porque antes você não tinha o propósito, né, da tua empresa. Isso. Uhum. Que legal. E então hoje, fez me despertar no meu propósito e enxergar a missão da minha empresa. E hoje, como é que você diria que aumentou, por exemplo, a produtividade e o faturamento da tua empresa? Então, aumentou a produtividade porque hoje eu não contrato na urgência. Hoje eu sei fazer uma contratação mais assertiva. Mesmo que tenha dificuldade de contratar uma mão de obra, porém, a gente sabendo selecionar já diminui ali 20% da dor de cabeça. Estou conseguindo treinar eles. Então, hoje eu pago o curso de impermeabilização para os meus colaboradores fazer treinamento dentro da empresa. Olha só. Vou atrás de fornecedor que oferece esse curso também para o meu colaborador saber usar corretamente produtos de concorrentes, né? A gente usa também produtos de terceiros. E também dentro da empresa eu consigo fazer o acompanhamento de crescimento dos leads, que antes eu não fazia divulgação. Então hoje a gente tem o Instagram,
que está bem explicado o que a gente atende. Estou trabalhando com uma agência de marketing para poder posicionar a minha empresa corretamente para atender o meu cliente em alto potencial, que é as construtoras, né, que está hoje no litoral, que é o maior, ali que está crescendo bastante em construção civil, e também em faturamento, porque eu não dependo só da construtora. Eu consigo atender prestadores de serviços, alunos que são engenheiros, para o meu nome estar sempre em evidência. Olha, que bacana, hein? Então, quer dizer, se você não tivesse feito o Empretec, você ainda estava lá atrás, né? Sim, porque eu pensava que minha empresa só podia fabricar produto e vender para material de construção. Então, hoje eu sei que eu posso fazer muito mais. Oferecer soluções de impermeabilização com consultoria técnica, prestação de serviço e vender o meu produto. Se você tivesse que dizer assim, ó, qual a porcentagem de faturamento que vocês aumentaram depois que você colocou a empresa no eixo? 22%. 22%. Puxa, é um aumento considerável. Sim, porque assim, não só de faturamento de venda, mas também a organização diminuiu prejuízo, porque eu não tinha essa estratégia de ver como que anda a produção, se está tendo desperdício, tanto em deslocamento até ir à obra, né? Sim. Então, a minha precificação está mais ajustada, a organização da produção diminui o meu prejuízo e a minha contratação mais assertiva também diminui as despesas com contratação, né? Então, melhorou bastante, 22% melhorou bastante. E você pretende ainda fazer mais algum curso, algum produto, algum serviço do Sebrae? Sim, sempre eu estou fazendo, eles mandam planilha, continuo participando ali com o Projeto Ali, hoje é outro que me atende, né? Para poder o quê? Continuar em crescimento a minha prestação de serviço. Que legal. Olha, então você ficou bastante satisfeita e o maridão também ficou satisfeito, né? Com o resultado que você está tendo. Com certeza, hoje é menos dor de cabeça para ele, porque ele sabe que as coisas estão ajustadas dentro da empresa, ele consegue captar mais clientes. Olha só, tá vendo só? Até o Empretec ajuda também a entender lá os casais, né? Os casais acabam se entendendo depois também. Sim. Porque às vezes o marido pode ser cabeça dura, tal, mas a mulher vai lá e, opa, não, vamos fazer o que é certo. Não é verdade? Sabendo falar com mansidão, dá tudo certo. Sabendo se comunicar, né? E o legal é que o Empretec dá isso também. As ferramentas certas para você se comunicar bem, não só com os clientes, fornecedores, mas até mesmo com o sócio, né? Sim, aprendi bastante ali com a Adriana, que é uma que movimenta ali o Empretec. Sim. Isso na forma de se comunicar. Eu antes, falava comigo antes de pensar, eu já estava falando. Hoje eu paro, penso para depois dar a resposta, tanto para o marido quanto para o cliente e fornecedor. Que legal. Olha, Daniele, obrigado por compartilhar a tua história aqui, né? Manda um abraço pro maridão, diz que ele também realmente pode até um dia fazer o Empretec, né? Que para ele também vai ser muito legal. Mesmo que ele não goste de estudar, sim, mas vai gostar. Se ele fizer, exato, é 100% garantido que vai ser sucesso. Sem dúvida. Obrigado, Daniele, mais uma vez e mais sucesso para vocês, tá? Obrigado, um abraço. Valeu, obrigado. Daniele Miranda falando de Indaial, diretamente com a gente aqui do Produtos e Soluções. Você viu, né? O Empretec, ele sempre realmente é um divisor de águas, porque enquanto você está buscando soluções, mesmo ali no seu dia a dia, talvez você não consiga encontrar. Você precisa de alguém orientado, alguém treinado para realmente fazer com que o seu negócio se desenvolva mais, cresça cada vez mais. Então, o nosso programa, claro, você sabe que fica também no site do Sebrae, né? Então, basta clicar ali no sebrae-sc.com.br, você vai ver todas as informações do Sebrae, todas as salas do empreendedor, as notícias, tudo aquilo que você precisa para ficar por dentro do mundo do empreendedorismo aqui de Santa Catarina. E a gente volta no próximo Produtos e Soluções Sebrae.